Boa noite, pessoal. Professor João Carlos. Tivemos problemas hoje com o Teams e vamos trabalhar então nessa opção de fazer essa aula gravada. E, por favor, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. Vocês têm os contatos, né? Principalmente o e-mail. É importante essa aula porque ela vai ser a última aula antes da prova. Então, por favor, prestem atenção. É bom até nesse sentido que esteja sendo gravada. Próxima segunda-feira será o dia que será disponibilizada a prova de vocês no AVA. Ela vai estar disponibilizada na sessão 2, aula 4. Sessão 2, aula 4. Vai estar escrito prova, né, B1, auditoria e consultoria em RH. Veja bem, vai ser colocada no ar no primeiro minuto da segunda-feira que vem, que vai ser dia 5. Se eu não errei, deixa eu só ver, né? Só um instante. Mas é dia 5, sim. É dia 5. Tá, então no primeiro minuto do dia 5 já vai estar disponibilizada a prova. E a prova é dia 5, confirmado. Tá? E a prova vai estar disponibilizada por 48 horas. Prestem atenção. Então, a prova vai estar disponibilizada do primeiro minuto da segunda-feira, dia 5, até o último minuto, até a meia-noite da terça-feira. Tá certo? Do primeiro minuto do dia 5 até a meia-noite do dia 6. 48 horas para fazer a prova. Tá certo? Vou procurar dar uma visão geral aqui sobre vamos lá, o que cai na prova, né? Aquela pergunta típica de aluno, o que cai na prova? Gente, eu já procurei até fazer um padrão de transparência que ajudasse vocês a estudar. Eu já tinha comentado isso com vocês. Então, todos os principais pontos que eu destaquei, eu não sou muito de pegar em pequenos detalhes, eu gosto de conceito, tá certo? Eu vou discutir conceito. E, então, os principais conceitos da seção 1 e os principais conceitos da seção 2, que hoje nós vamos fazer a aula 3 e a aula 4. Vou procurar até destacar alguma coisa que tem cara de prova, porque também é justo, afinal, hoje nós estamos conseguindo conversar ao vivo, né? Então, eu vou dar algumas dicas, né? Note bem, eu não falei que vai cair igual, tá certo? Estou dizendo que ou nem estou dizendo que vai cair. É típico assunto que eu gosto de colocar. Estou sendo bem claro. Vamos lá. Nessa aula 3, a gente vai falar de uma forma até bastante superficial sobre padrões de avaliação e de controles internos com foco em RH. Essa disciplina, como vocês já viram em outras aulas, às vezes ela trabalha muito dentro de uma perspectiva de, por exemplo, auditoria de contabilidade, auditoria financeira, né? Então ela se apropria de alguns termos e conceitos que são usados na auditoria ou na parte de, por exemplo, a gente vai falar de avaliação, a gente vai falar de riscos, de outras disciplinas e traz para o RH. Tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar de alguns termos que talvez não sejam exatamente de RH, mas que estão dentro dos conceitos que a gente está querendo colocar agora. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai falar, e a gente vai estudar hoje, vai ser padrões de avaliação e controles internos. Por quê? Se você vai fazer uma auditoria, o que a gente considera? Que a gente vai fazer uma auditoria
para saber se ela está certa ou errada, para saber se a empresa está bem ou mal em termos de um padrão de avaliação, você precisa ter um critério, um modelo. Então, se na parte de controladoria, finanças, né, de contabilidade, os padrões são muito claros, né? Talvez em RH não sejam exatamente claros, mas a gente já vai entender que o padrão permite comparações com outras empresas do mesmo setor ou com empresas que têm o mesmo porte, por exemplo, né? Então, isso já nos permite dizer que um padrão de avaliação é o critério ou modelo previamente estabelecido. O professor não pode ser estabelecido depois? Na verdade, pode, né? Você pode estar criando um novo padrão. Mas, assim, a princípio é um critério, modelo previamente estabelecido para permitir comparação com resultados e objetivos alcançados. Uma outra coisa que a gente pode estar pensando também é comparação com, por isso que é importante ter esse padrão, comparação com anos anteriores, com períodos anteriores que já tenham sido feitas auditorias, tá certo? E aí, então, está dizendo aqui que só através de comparação com um padrão você pode avaliar se os resultados obtidos, né? E verificar se há necessidade de ajustes e de correções, tá certo? É essa a ideia. Os padrões, então, permitem o quê? Avaliar se está indo bem, se está melhorando, né? E controlar resultados de desempenhos anteriores. E aqui ele até separa a questão dos resultados com a questão do desempenho. Resultado, ele considera que existe um padrão e aí você fala, ele seguiu ou não seguiu, né? É algo final, é algo pronto. Então, vamos imaginar, me veio agora uma ideia de imaginar que você está fazendo um prato, uma comida, né? Que você nunca fez. E aí você terminou, deu para uma pessoa, para um amigo, para o seu marido, alguma coisa desse tipo, né? E dá para ele provar e ele fala, qual é o resultado, né? Ah, é gostoso. Não, é gostoso, né? E aí aqui fala uma coisa interessante até, né? Que é algo que está pronto e acabado, né? No fim da linha. E tem o inconveniente de mostrar os acertos ou falhas de uma operação que já foi. Você já terminou a sua comida, né? Não há mais o que fazer. Talvez colocar um salzinho, um tempero, mas basicamente se é para analisar o prato feito, né? Então, aqui ele usa uma expressão pesada, né? Espécie de atestado de óbito, que é algo que já aconteceu. Não precisa ser um atestado de óbito. Assim, atestado de óbito, antes de tudo, parece uma coisa negativa, né? É simplesmente mostrar que aquele processo, aquilo que foi avaliado já está encerrado, ou ele está aprovado ou não, tá certo? Na visão que está colocada aqui do Chiavenato, ele já diz que o desempenho é a comparação do padrão de variável, mas feito em paralelo com a operação. Então, essa medida vai acompanhando o processo da operação. Então, você está fazendo a comida. E aí você vai provando. Tá bom. O que você acha? Aí você gasta, não é para o seu marido, para o seu namorado, para quem está te acompanhando, para o amigo que seja, né? O que você acha? Tá bom? Ah, falta sal, uma pimentinha, talvez um pouco de salsinha, uma cebolinha, alguma coisa desse tipo. E aí, então, o que acontece? Vai permitindo que seria, então, uma mensuração do processo durante na verdade, uma mensuração dessa qualidade com relação a um padrão, digamos assim, que é o padrão que vocês gostam, né? E durante o processo, então, permite algum tipo de correção, tá certo? Então, isso ele chama de desempenho, tá? Acho discutível esse conceito. Aqui, puxando a sardinha para os recursos humanos, né? Como eu falei, sempre faz um paralelo e depois ele dá uma puxadinha para o RH, né? Então, o recursos humanos tem como responsabilidade planejamento, organização e o controle das atividades relacionadas à vida das pessoas, ou do pessoal de uma organização, né? E então isso seria a tarefa que você realiza pela área de RH, né? Então, planejamento, organização, mas
não só pelo RH. Por quê? Porque tem pessoal em outras áreas da empresa, no que a gente chama de áreas de linha, por exemplo, produção, né? Onde não vai estar exatamente as pessoas de RH lidando com as pessoas ou fazendo o gerenciamento das pessoas, vão estar os gerentes ligados àquele processo, gerentes de linha, que a gente chama. Então, muitas atividades de RH são planejadas e organizadas, né? E que como ela é executada, você pode planejar e organizar, mas ela vai ser executada pela turma de linha, pela área de produção, por exemplo, que a gente estava falando. E isso traz algumas dificuldades, porque, por exemplo, se você deixar que a avaliação do desempenho dessas pessoas seja totalmente feita só pelo gerente de linha, pode ser que ele não tenha o mesmo padrão que você de RH gostaria de ter. Nós vamos também pensar que a função de RH é também atender às áreas. Então, não adianta nada também só usar o critério do RH e não entender as necessidades da linha para uma avaliação, para entender se há necessidade de correções, tá certo? Então, aqui está colocando muitas atividades de RH estão descentralizadas e estão sendo praticadas, então, pela linha de frente, né? E deve-se permanecer, então, cuidando de revisão e auditoria. Então, o que acontece? É controlando se as áreas estão fazendo conforme foi colocado e uma auditoria no sentido de ver os resultados disso. A gente já viu que a auditoria, né, é uma coisa que, assim, não é bem... É uma coisa mais profunda e mais técnica, né? Mas vamos pensar aqui nesse processo de RH que ele está colocando. Então, essa revisão, essa auditoria é com a ideia de quê? De permitir uma retroação, de ter feedback. Como é que está indo? O que está sendo positivo? Tem coisa boa? Opa, tá, que bom, isso. E aconteceu alguma coisa ruim? Aconteceu isso. Vamos corrigir, então? O que você acha que a gente pode fazer para ajustar, né? Então, essa é a ideia que está se propondo, então, para a parte de avaliação. Eu acho que isso está colocado de uma maneira um pouquinho voltada para uma ideia de processo em geral, e sendo que eu acho que o RH pode estar discutindo com a linha de frente, por exemplo, e fazer instrumentos de controle das atividades, tal, de uma forma mais adequada. Mas vamos considerar que o que a Renata é uma referência, então nós vamos aceitar a observação dele, né? E aí coloca-se, então, no procedimento de auditoria, então faz o quê? Um conjunto de verificações e averiguações que permitem analisar as informações necessárias para a formulação da opinião de um auditor. Então você vê o seguinte, no fim de tudo vai ter o que a gente vai chamar de parecer, né? Onde o auditor vai falar atende, não atende padrões. Atende, não atende o que foi esperado. Ou, por exemplo, está melhor ou pior comparado a outras, as auditorias anteriores. Ou também não é muito usual, porque até as outras empresas não abrem muita informação, mas do que se tem informação do segmento, por exemplo, o auditor vai falar, olha, essa a sua empresa está dentro do que se costuma ver desse segmento, ou olha, vocês contratam gente demais, coisas desse tipo, tá certo? E aí, então, essas informações são feitas ao que se chama, a partir do que se chamam checklists. O que é isso? Claro, você não vai fazer a olho uma auditoria. Você tem um checklist dos pontos que você vai estar olhando dentro da empresa. Tá certo? E quando que são definidos esses checklists? São definidos na parte de planejamento. Por que até? Porque o certo, né, o auditor levar esse planejamento para quem o contratou, como a gente já falou, pode ser o alto grau dos acionistas, ou pode ser os diretores da empresa mesmo, e apresentar esse checklist para entender quais são os padrões, quais são os pontos que esse auditor vai estar analisando na parte de RH. Tá certo? Então, aí vão aparecer olha, eu gosto dessa expressão, achados de auditoria. São fatos que são importantes, são significativos que o auditor observou, ele achou durante a execução da auditoria. Eles são associados a falhas e irregularidades, se for coisa ruim, mas também pode indicar ponto forte. Então, de repente, você fala assim, olha, sua produtividade é melhor, olha, você contrata
gente de melhor nível. São vários pontos que ele vai estar colocando no checklist, e aí ele pode indicar, ó, aqui precisa melhorar, aqui tem uma falha, aqui tem uma irregularidade, ainda mais que a gente fala das coisas da parte trabalhista. Isso é complicado, mas de repente pode mostrar ponto forte. Por exemplo, não ter problemas, só o fato de não ter falhas e irregularidades já seria visto como um ponto forte, por exemplo. Tá certo? Então, a gente já falou que essa definição de padrão é para você ter um critério e não ser um chute. Ah, acho que a empresa está fazendo correto. Como acho? Não tem achismo, né? Olha, segundo os modelos que se usa, a empresa está dentro do adequado ou não está, precisa fazer ajustes e tal. E aí ele até mostra algumas coisas, né? Que essa comparação do padrão com o critério, né? Por exemplo, a concordância entre uma variável e o seu padrão. Então, por exemplo, rotatividade de pessoal numa empresa. Isso é uma coisa que você pode já estar comparando, né? Tanto com empresas semelhantes, ou empresa do porte, ou empresa do setor. Rotatividade, satisfação do funcionário. A gente vê várias vezes isso. Remuneração. A remuneração da sua empresa está dentro do padrão adequado? Ou está acima? Puxa vida, ou abaixo? Né? E é claro que nós vamos chegar em custo, né, minha gente? Porque toda empresa está muito preocupada em custo. Mas a produtividade das pessoas também dá para ser analisada. Tem muitos pontos. A gente vai discutir um pouco mais para frente isso. Tá? Seguindo, então, a gente vai ver aqui os tipos de padrão que está se colocando. É até meio estranho, eu acho um pouco exagerado isso, mas já que está colocado, vamos lá. Padrões de quantidade. Claro, números. Número de empregados, porcentagem, né, de rotação de funcionários, índice de acidentes, coisa seríssima. Mas, por exemplo, com número de empregados e rotação de empregados, você já começa a ver alguns detalhes chamando a atenção. Puxa vida, se tem uma rotação tão grande, por que será? Insatisfação, não é? E aí você vai procurar mais coisas. E aí entra, por exemplo, na qualidade, aspectos não tão quantificados. Então eu posso dizer que no ano passado a empresa começou com 600 funcionários e terminou com 450. E aí você vai falar, isso é bom ou é ruim? Note bem, dentro dos padrões você pode até dizer, mas você sempre vai colocar isso em relação ao que ocorreu naquele ano. Então vamos pensar, um auditor que foi investigar uma empresa, que for auditar uma empresa do ano que vem, vai ver os dados de 2020 com a pandemia, vai ver uma situação muito diferente do que viu em 2019. Então esse padrão ele tem que também ser relativizado com a situação que a empresa viveu naquele ano. Tá certo? Então, por exemplo, questões de qualidade não são quantificáveis, né? Então, mas só que dá para você ter uma série de visões disso. Então, o método de seleção de funcionários. Ah, você tem um bom método de seleção de funcionários? Olha, tem, você até faz isso com um processo rápido, né? Direitinho, mas depois você compara isso com rotação de empregados, será que você está selecionando direito mesmo? Porque você vai cruzar as coisas, né? Você vai cruzar esses padrões, você vai fazer comparações juntas. Então, olha, o número de empregados cresceu, decresceu, a rotatividade de empregados está alta, está baixa, e aí, de repente, você está fazendo um método de seleção adequado? Será que você está fazendo um bom treinamento? Os seus treinamentos dão bons resultados? Está colocando aí? Né? Avaliação de desempenho, você faz uma boa avaliação? Você fazia melhor? São vários aspectos que você vai cruzar. Tempo. Então, por exemplo, agilidade na integração de pessoal recém-admitido. Ah, tudo bem, olha, em um dia eu faço a integração do pessoal recém-admitido. Nossa, que rápido. Mas será que faz direito? Por isso que eu falo que você tem que cruzar, né? Quantidade. Aliás, eu acho interessante isso. Queria falar quantidade expressando números, mas, por exemplo, tempo é uma quantidade, né? Permanência média de um empregado na empresa, né? Que também é um aspecto importante. Ah, ele fica muito tempo, mas isso quer dizer o quê? Que ele tem uma boa produtividade? Que a empresa exige e tem de volta o que se espera do trabalho desse funcionário? Então, nenhum desses padrões que ele fala que são bons sozinhos, definem alguma coisa sozinhos. Você tem que estar esperto. E, é claro, como eu disse, ia aparecer o custo.
Custos diretos e indiretos com funcionários. Quanto você gasta com funcionários? Folha, benefícios. Você precisa dar todos esses benefícios? Não está faltando benefícios? Até porque o auditor tem que comparar com acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, né? Rotatividade de pessoas, acidentes de trabalho. Isso tudo gera custo, gente. Contratar gente é caro. Mandar embora a gente no Brasil, CLT, então, é caríssimo. Então, você tem que fazer isso muito claramente. Os benefícios, como eu disse, obrigações sociais. Obrigações sociais não são sociais, na verdade, elas são dívidas e gastos com o governo, que podem gerar problema para a empresa se isso não está feito corretamente. Né? Relação custo-benefício treinamento. Aliás, está aí um ponto que muita empresa boa não está nem aí. Faz os treinamentos, né? Está usando a verba de treinamento da empresa, mas traz o resultado esperado? Primeiro, tinha alguma previsão de resultado esse treinamento? Trazer produtividade, trazer menor custo? Qual era a previsão que esse treinamento tinha de resultado? Trouxe? O auditor está aí para estar controlando isso. Tá? A questão dos riscos. Assim, quais são os riscos que o auditor tem que administrar? Todo profissional administra risco. Ah, professor, vai. Gente, é isso. Todo profissional administra risco. Um faxineiro, quando ele resolve não limpar tal lugar ou não enxugar o sabão de tal lugar, ele vai ter que administrar o risco de alguém escorregar. Então, o que acontece? Fazendo um paralelo torto, o auditor também tem que tomar cuidado. O que ele vai olhar com o máximo detalhe e o que ele não vai olhar com o máximo de detalhe. Ele está assumindo um risco nesse sentido. E se a empresa, por exemplo, for autuada, tiver algum problema, o auditor pode ser responsabilizado pela parte dele, porque ele não apresentou aquele risco para a empresa. Por exemplo, administrar risco não significa que você vai fazer isso sozinho. Você tem que discutir isso. Você foi contratado para prestar um serviço, você vai administrar um risco, mas você tem que informar também os seus clientes sobre esses riscos. Por quê? Porque risco envolve incertezas e perdas, como ele está falando. Mas, mais que tudo, risco, né, pode ou não pode ocorrer. Claro que você não pode tentar cobrir todos os riscos, porque isso custa dinheiro. Sim, os bancos, por exemplo, eles estão muito preocupados com os riscos de fraudes, com o risco de... E já se gasta uma fortuna, porque as fraudes existem, né? E aí o que acontece? Para tentar se prevenir, eles vão gastando, mas tem uma hora que chega no limite, que eles têm um budget para gastar. Tá certo? Então, o que acontece? Quando algum risco se torna realidade, pode gerar consequências desejadas, e desejadas do tipo imagem, né, judicial e prejuízos dos mais diversos tipos. Como eu disse, imagem, grana, questões jurídicas, questões de penalidades para a empresa. E aí, então, a análise de gerenciamento de risco, ele tem a ideia de auxiliar a equipe dos auditores a reconhecer e gerenciar incertezas durante o processo. Então, ele está olhando uma série de informações e fala, ó, eu estou vendo aqui que isso está faltando algumas informações, ou nós estamos achando que nós estamos analisando os últimos 5 anos, teria que ter informações de 10 anos, sei lá, tudo envolve risco, tá certo? Mas a que nível está esse risco? Tá? Isso é uma discussão que a gente vai ver. E aí, de novo, quando começa a discutir conceitos, ele traz conceitos de outras disciplinas para depois puxar a sardinha para o RH. Aqui, no caso, ele está falando de riscos, por exemplo, risco de projeto, risco técnico e risco de negócio. Isso é tipicamente gestão. Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para fazer bons paralelos com o RH. Risco de projeto. Você vai fazer um projeto de desenvolvimento de pessoas, você vai fazer um projeto de treinamento, você vai fazer um projeto social envolvendo a RH, né? Todo projeto tem risco, tá certo? E quais são os riscos que pode acontecer? Por exemplo, custo, tempo. Aliás, um projeto que tenha falha, ele pode ao fazer aumentar o seu custo, aumentar o seu tempo de execução, tá certo? Então,
tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Então, que fatores poderiam ser? Os requisitos que acontecem. Se você não determina direitinho o que você queria fazer nesse projeto, tá certo? Você vai ter o que a gente chama de erro de escopo. A gente fala que um escopo, ele fala requisitos, a gente não usa essa expressão normalmente não. É o escopo do projeto. O que você pretende fazer nesse projeto? Vou fazer A, B, C, D. Se você não determinou direito isso, todo o resto vai vindo em frente. Então, pessoal, se o seu escopo está errado, pode faltar gente, pode sobrar gente, o que é ruim. Recursos humanos, grana, espaço. Se você determinou errado, o escopo também vai dar problema. Cliente. Você fez esse projeto para um cliente, você determinou claramente com ele qual é o resultado que ele espera, quanto que ele pretende pagar, orçamento. Se você fez o escopo errado, todo o orçamento vai ser errado, porque você vai gastar errado em pessoal, vai gastar errado em recursos, a gente estava falando disso, cronograma. Se você fez o escopo errado, você achava que ia fazer o projeto em 3 meses, pode não ficar pronto nem em 3 anos. Tá? Então, tem uma série de questões que envolvem risco de projeto. Mas temos que entender o que é projeto. Projeto é uma coisa que foi determinada claramente, qual é o escopo dele, tá certo? Qual é o início, qual é o fim, tá certo? E aí, o que vai ser feito no meio? Então, o que acontece? Quando você vai definir um projeto, você tem que definir claramente o que é esse projeto, qual é o objetivo dele, qual é o escopo dele, quais são, a partir desse escopo, as necessidades que você vai ter de pessoal, de recursos, de dinheiro para poder implementá-lo. Se você vai vender a um cliente esse projeto, então aí você vai ter que fazer isso mais claramente ainda, porque você ainda vai fazer por um preço. Se esse projeto estiver errado, o cliente pode se negar a pagar e a empresa tem mais prejuízo ainda. Riscos técnicos. Riscos técnicos aí é uma coisa que envolve mais, por exemplo, engenharia, esse tipo de coisa, mas a qualidade do produto a ser desenvolvido, ele chama de produto, mas um projeto sempre tem um resultado. Eu diria a qualidade do resultado do projeto, tá certo? Se você já errou no projeto ou na execução do projeto, né, você vai ter, então, riscos que podem tornar até impossível a execução do projeto. E aí, então, aqui ele fala, como eu disse, ele se acaba se apropriando de outras áreas. Problema de design, implementação, interface. Isso aqui parece projeto de TI. Mas vamos pensar um problema de design? Então, assim, se você não desenha, se você não escreve, não faz o escopo, como eu disse, do projeto bem detalhado, não determina claramente como vai ser implementado, como as áreas vão se falar, interface aí, como as áreas de linha, por exemplo, vão falar e vão ter os resultados desse projeto, sei lá, as verificações, como que você vai controlar se ele está sendo feito dentro do cronograma que foi pensado nele. E um projeto, depois que acaba, às vezes envolve manutenção, tá certo? Riscos de negócio. Então, o que acontece? Riscos de negócio, eles são relacionados à viabilidade do projeto. Na verdade, a gente já estava falando disso desde o início. É evidente que se você fez erro de projeto, você fez erro técnico, você correu riscos que podem gerar um negócio, trazer riscos ao negócio. Imagina que você estava fazendo um projeto para um novo produto que ia ser colocado no mercado no fim do ano. Atrasou. Você queria lançar no Natal. Ferrou. Ou você vai querer lançar um produto, aí você apressa ele demais e aí ele tem defeito, você vende e depois vai ter um monte de problema. Então riscos de negócio, né? Produção de um produto excelente, mas que não tem a demanda. Isso é muito usual. Empresas que simplesmente esquecem de verificar com os clientes, só conseguem enxergar assim, isso é excelente. Tá, mas só que a questão é a seguinte: o preço atende o que o mercado está buscando? O mercado está buscando esse tipo de solução, tá certo? Então, até a produção de um produto excelente que não tem demanda, para mim esse produto não é excelente. Já começa daí, né? Troca de gerente durante um projeto, isso é uma coisa muito delicada, porque o cara que está sendo responsável pelo projeto, você tira ele e coloca outro, é bom que se deixe claro que essa situação pode ser delicada.
e a produção de um produto que não se encaixa no mercado, que é igual ao primeiro, não vejo diferença nenhuma. É um produto que pode ser, que fosse bacana, beleza, mas o mercado não aceita, o mercado não quer. Por quê? Porque o mercado não quer só um produto que funciona, ele quer um produto que funciona, mas, aliás, ele não quer um produto que funcione, ele quer um produto que atenda a necessidade. Funcionar é básico, atenda a necessidade do cliente, que atenda também quanto. Não adianta você fazer o melhor produto do mundo e ser caro. Você pode comprar um carro? Parabéns. Ah, então compra um Rolls Royce, compra o melhor. Dá para comprar um Rolls Royce? É, só o IPVA dele dá, né? Então o que acontece? Você tem que ter um produto adequado, a um preço adequado, para o público adequado, com a distribuição. Não adianta você ter um produto maravilhoso para o Brasil inteiro e só distribuir na cidade de São Paulo, tá certo? Ou o contrário, você faz um produto que é focado em área urbana e vai querer vender no interior. São coisas desse tipo, tá? Então, o auditor, aí vamos puxar então a sardinha para o lado do RH. O auditor, então, precisa entender as possibilidades de risco. E ele vai fazer isso como? Tá? É, possíveis variáveis que dá para ver. Então, ele vai fazer primeiro uma avaliação, depois. Então, o que acontece? Identificar as áreas com potencial de risco. Isso é normal, por exemplo, para risco de acidente de trabalho. Aliás, isso aqui está parecendo que foi tirado disso. Né? Avaliação de risco de trabalho. Então, essa avaliação técnica, né? Logística, porque você tem que transportar uma coisa da outra, financeira. Então, o que acontece? Se você já consegue na avaliação, a questão ambiental seríssima, hoje em dia, muito considerado, se você já consegue pegar na avaliação problemas, ótimo, você já economiza tempo de execução, de um monte de coisa. Mas se já está andando, você avaliou, seguiu em frente, a análise. Você vai determinar durante o processo a probabilidade de risco que está associado. Você vai tentar ver qual é a probabilidade de risco que está acontecendo isso. Eu trabalhei em projetos de engenharia e a gente sempre estava fazendo isso. Né? Olha, nessa próxima etapa, quais são os riscos que estão envolvidos? Porque podia ter até questões de risco de vida. Tratamento. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente avaliou, analisou aquele risco, nós vamos fazer o quê? Buscar medidas para reduzir e controlar esse risco. Ou a gente assume esse risco e toma o controle, ou transfere o risco, também já não sei se isso é uma atitude muito correta. Mas, de qualquer forma, de tudo isso, dessa avaliação, dessa análise, desse tratamento, você vai ter, antes de tudo, um aprendizado, que é como que você vai já, num próximo projeto que você for trabalhar, nessa parte de avaliação, você já vai falar, opa, vamos devagar aí, porque, olha, na última vez a gente já teve problema, tá certo? Então, todo projeto, toda análise de risco de um projeto já te traz aprendizado para as próximas. E, aliás, isso é a vida da gente, não é isso? Gostaria muito de estar conversando com vocês e ouvir a opinião de vocês sobre isso. Tá? Aqui ele fala da parte de identificação de riscos, mas eu vou gostar mais de falar das ferramentas que a gente usa para fazer isso. E, aliás, então, vamos lá, que eu prometi que ia dar dica assim, do que a gente pode colocar. Essa visão de análise de riscos, essa questão do o que a gente vai estar avaliando, né? Daqueles critérios de avaliação, o que a gente vai estar avaliando. É uma coisa bacana. E essas técnicas para a gente discutir e fazer essa avaliação, tá? Então, o que acontece? O brainstorming. O brainstorming é uma técnica fundamental que uma pessoa de RH conheça, né? Tanto para a questão de análise de risco, como para análise de soluções, como para novos projetos, né? É muito bacana o brainstorming. Então, o que é um brainstorming? É uma técnica de falar o que der na cabeça. Aliás, brainstorming, muita gente traduz como toró de ideias. É essa a ideia mesmo. Então, o que acontece? Você chama um monte de gente para conversar, né? Sem censura. Pode falar o que você quiser sobre tal tema. E vai sair abobrinha de todo tipo. E a partir disso, você vai selecionando. E é engraçado que de abobrinhas saem muitas coisas muito interessantes. Tá legal? E aí você vai juntando as melhores e com base nessa ideia do que foi dado, dessa apresentação muito sem crítica, né? Sem censura, as ideias mais criativas surgem. E surgem também pela interação das pessoas.
Porque uma pessoa sozinha tem boas ideias, mas quando você está interagindo, e é muito gostoso, eu já fiz várias vezes brainstorm, vai saindo as ideias e vai. Nossa, muito interessante, é muito interessante. Procurem conhecer sobre brainstorming, isso é uma coisa que tem bastante na literatura mesmo, tá? Então, a gente vê que a pessoa, quando está com pensamento livre, ela tem muito mais condições de apresentar ideias que normalmente ela não colocaria. Até porque está em grupo, né? Se sente, é o que chama de segurança do grupo, né? Aí já puxando a sardinha, né? Para o nosso auditoria, que não é fácil. A gente estava tão feliz ali no brainstorm, tendo ideias sem censura aqui, não. Aqui a gente já vai na ideia da auditoria. Como é que é a auditoria? Documentação. Então, revisão de documentação. Aí está falando de projeto, mas vamos falar. Toda a documentação da auditoria deve ser analisada para procurar erros. Sim, vamos lembrar que a função do auditor é procurar erro. E possível, não só necessariamente erro, mas será que isso aqui, esse recolhimento foi certo? Se, não, nosso advogado tal, tudo, procurar analisar se isso aí não pode ser uma condição de risco para a empresa, né? Então, é importante você ter essa análise, e mais que isso, é você ter isso aí também, essa revisão da documentação, ter isso, fica até meio redundante, a revisão da documentação documentada. Mas para quê? Para que nas futuras auditorias você também possa estar comparando como é que ficou isso, tá? E, evidentemente, lista de verificação. Será que não esquecemos nada? O tempo todo, aquela lista de verificação que a gente falou do planejamento, lá do início, tá certo? As listas de verificação sempre são fontes de você evitar riscos, né? Evitar que passe alguma coisa sem análise, tá certo? Então, pessoal, bom, e aí começa a falar de técnicas que são mais ligadas à parte de controle de qualidade, né? São bacanas, aliás, olha, isso aqui é uma coisa que dificilmente se vê, né, para a parte de RH, mas são muito interessantes de conhecer. Diagrama de causa e efeito, né, e que a gente chama de Ishikawa, diagrama de fluxo de sistemas. E aí tem esses diagramas, por exemplo, podem ser muito usados para você, a partir da análise de risco, saber quais os efeitos que poderia ter. E aí poder sanar antes de acontecer. Tá certo? E note bem, tudo isso vem também da experiência de projetos anteriores. Então, mas o diagrama de causa e efeito, como eu estava falando, o diagrama de Ishikawa, que também tem o nome de diagrama de espinha de peixe, conheço porque é muito bom. Aliás, basta dizer, aqui nem está falando, mas uma coisa que é sensacional é o diagrama de Pareto, né? Que imagina que é o seguinte, que você corrija 20% dos problemas de uma área e reduza em 80% o custo. 20 80, essa a proporção, tá? Mas aqui eu coloquei isso aqui mais no sentido de que não é muito usual apresentar isso para RH e é importante vocês entenderem que existem ferramentas para fazer análise de qualidade que procura cercar questões de risco, por exemplo, tá? É interessante, tá? Os fluxogramas, né, que você coloca, você vai descrevendo o que uma área tem que fazer ou quais são as funções, quais são as tarefas que tem que fazer, e aí você muitas vezes vê uma falha no processo por fazer um fluxograma. Tá certo? Hoje se faz muito isso usando ferramentas de TI, tá certo? Então essa seria a nossa aula 3. Mas nós vamos continuar porque eu quero que, aliás, está bem bacana essa aula essa aula 4, porque aí sim ela vai já ficar mais focada em cima de RH para valer, porque como eu disse, né, ela usa bastante os conceitos aí os conceitos de outras áreas, trazendo para o RH. Aqui nós já vamos falar um pouco mais fixo mesmo, mais focado em RH.
Então, as fases e a estrutura de um plano de auditoria, né? E a gente já falou dessa questão dos subsistemas de RH, mas a gente não vai entrar em detalhe nos subsistemas, e sim na visão de que você vai coletar dados, você vai avaliar os dados e como que você vai apresentar esses dados e manter o controle sobre isso, tá? Já falamos, o planejamento é o ponto de partida. Como é que você vai começar um trabalho da dimensão e da responsabilidade de uma auditoria sem planejamento, tá certo? Então é de extrema importância ter um bom planejamento, tá certo? Então, na auditoria de recursos humanos, e você veja que aqui já está falando especificamente de recursos humanos, né? Então, esse planejamento, você vai fazer análise de políticas e práticas de pessoal, da organização, avaliar o seu funcionamento e aí fazer sugestões de melhoria, né? Basicamente é esse o trabalho de uma auditoria, mas só que ela vai ter que ir muito a fundo, porque analisar políticas e práticas de pessoal é uma coisa que envolve muita coisa, né? E aí tem a questão dos subsistemas que se falava, né? Avaliar se está tudo em ordem, e não é avaliar o funcionamento, na verdade, tem que avaliar questões legais, questões de grande importância, por exemplo, para o custo da empresa, como a gente estava falando da questão trabalhista, né? E aí, claro, sugestões de melhoria, sem dúvida. Apresentar o que está errado, como que pode melhorar, tá certo? Então, é essa a ideia aí de que o trabalho, a estrutura de um plano de auditoria. Então, o papel da auditoria de recursos humanos, ele é fundamental no sentido de procurar e identificar problemas, mas ele também é educacional, no sentido que, como a gente diz, cada vez que é feito um projeto desse, cada vez que é feito uma auditoria, permite aos administradores, a todas as pessoas que participam, aprendizado e evitar problemas de forma, então, que você possa diagnosticar problemas para futuro e aí você até evitar, como eu estava falando, que se você está identificando e diagnosticando problemas futuros, você vai tomar o quê? Atitudes para evitar que isso aconteça. Tá certo? E, por exemplo, as diretrizes de RH, que não são pétreas. Existem coisas que são pétreas, princípios, tal, mas tem muitas coisas que pode estar definido que a lei mudou ou que a empresa não tem mais a mesma visão, tá certo? Então, aqui está falando que se faz necessário que as empresas avaliem de forma periódica as diretrizes de RH. Claro, isso aqui não estamos falando para fazer todo ano, necessariamente. Eu acho que isso aqui é primeiro enxergar o que, se a empresa está evoluindo, se isso está dando certo e se há necessidade disso. Eu acho que você tem que fazer quando você começa a ver que está tendo problemas demais e que precisa atualizar essas diretrizes. Tá certo? Então, a auditoria de recursos humanos, então, você vai fazer o quê? Uma avaliação das relações organizacionais. Você vai entender a empresa e as suas várias áreas, de que forma isso afeta a administração. Eu acho engraçado que ele usa a expressão administração humana. Sim, é administração de pessoas, né? Incluindo pessoal de linha, que a gente já falou, que seria a parte de produção da empresa. O que é da parte, a gente costuma dizer que isso seria a atividade operacional da empresa. O que essa empresa faz? Então, as atividades que são voltadas ao que a empresa faz é feita pelo pessoal de linha. E o staff é o pessoal que faz a coordenação disso tudo. As qualificações dos membros de staff, de recursos humanos. Então, você vê aqui, tem o pessoal de linha, tem o staff que cuida de linha, tem aí estamos falando também do pessoal de RH. Como que está a qualificação do pessoal de RH? É importante você ter gente de RH qualificada, atualizada, né? Fundamental, tá certo? E evidente, sempre, né? Aliás, não adianta a gente falar, mas o RH não tem que se preocupar com custo. Não existe isso. Tudo numa empresa é voltado sempre à análise de custo. Você não pode ter os melhores programas que a empresa talvez quisesse. Por quê? Porque simplesmente existem custos que muitas vezes não é possível assumir. Então, não se esqueça também que tem que se aplicar os padrões. Quais padrões que nós estamos usando, né? Então, nós vamos olhar os padrões utilizados nas auditorias passadas, né? Ou vamos usar padrões de mercado, vamos usar quais padrões? Então, o que acontece? Nessa fase que você está estruturando, que você está planejando, você tem que determinar, né? Então, por exemplo, o exame dos registros e relatórios de pessoal. Ué, você vai fazer como? De acordo com
normas, né? Você vai fazer análise de registro de pessoal, existe a legislação, você vai estar, esse é o padrão. Análise e comparações. Sim, você vai fazer análise com o ano passado, com as outras auditorias, você vai fazer uma série de comparações se isso melhorou ou piorou, né? E no fim você tem que preparar um relatório final, que, como eu disse, chama-se um parecer. E aí o auditor vai ter que apresentar recomendações para mudanças, alterações, melhorias, mas também apresentar os pontos positivos, como a gente estava falando há pouco tempo atrás. Você veja que aqui nós temos muita ideia interessante para questões de prova, tá? Mas eu gosto sempre de que pense nos conceitos, não fica pensando em pequenos detalhes, que eu não vou ficar perguntando esse tipo de coisa, tá certo? Então, segundo o Cavenato, a auditoria de recursos humanos baseia-se em verificação, acompanhamento, registros e estatísticas. Puxa vida, é o que se espera mesmo de uma auditoria, né? Então, se você vai fazer verificação, vai fazer acompanhamento, registro estatístico, você precisa ter o quê? Primeiro de tudo, e já falamos disso, planejamento. O trabalho de auditoria tem que ser bem planejado. As verificações devem ser feitas conforme a necessidade da organização. Mas, assim, conforme a necessidade legal voltada à área que a empresa trabalha. Uma empresa de construção tem uma necessidade de verificações que é diferente de uma empresa de TI, por exemplo, né? Ou que um varejista, né? E dependendo ainda do tipo de varejista, né? Então é fundamental que se use técnicas adequadas, né? Para que o auditor possa fazer isso de uma maneira facilitar a identificação desses erros, né? Então o que acontece? Esse planejamento tem que identificar como ele vai procurar essas informações, tá? Então, para executar um trabalho com objetividade, está aqui no último parágrafo, né? A imparcialidade do auditor, e aí a gente já discutiu essa questão do auditor interno, do auditor externo, dessa... Objetividade não se discute, que o cara está buscando alguns pontos que tem que estar claros no planejamento já. Quando fez o planejamento, apresentou o planejamento, tem que estar claro qual é o objetivo desse trabalho. Agora, a imparcialidade, como a gente já viu, um auditor externo pode ter imparcialidade, mas o interno também pode ter postura de manter essa imparcialidade. É aquela discussão que a gente já teve, né? As vantagens e as desvantagens do auditor interno, externo, do trabalho conjunto deles, né? Então, essa imparcialidade recorre aos procedimentos de auditoria. Então, tem procedimentos que são típicos de auditoria, que são técnicas que permitem a ele obter evidências e provas, que eu já disse, não tem achismo. Você tem que achar evidências e provas claras, de acordo com a legislação ou de acordo com as melhores práticas, para mostrar de forma clara e evidente, né? Para fundamentar uma opinião. Olha, eu acho que isso está errado por isso, isso, isso e isso. Tem que ser muito claro, né? E aqui ainda está falando, ó, aqui, ó, de novo, puxando a sardinha, esse conceito está vindo até das demonstrações contábeis. Mas é simples, a gente não precisa pensar em demonstrações contábeis. Vamos falar a sua opinião sobre as informações coletadas pela área de RH. E a visão continua a mesma. Ele vai ter que continuar sendo objetivo, vai ter que continuar sendo imparcial, vai ter que continuar usando procedimentos de auditorias técnicos, onde ele vai ter evidências e provas realmente claras sobre as informações do RH. E ele vai ter que fazer observações, testes de observância, as observações que ele viu na evolução, por exemplo, de um ano para o outro, né? E substantivos, o que quer dizer isso? Isso está certo, isso aqui está errado, e está errado por isso, tá certo? Então você vê que o tempo todo ele está oscilando nisso. Ele traz por RH, mas ele traz conceitos, às vezes, de outras áreas. Tá? Então, olha aqui, está falando, isso aqui a gente já comentou lá atrás, eu me recordo que a gente já falou disso, mas recomenda-se iniciar o processo, o auditor realizar uma entrevista com o responsável de RH, eu não imagino até como ele ia começar antes sem falar com o cara responsável de RH, para apurar como está o clima. Então ele já vai entender se assim, a coisa está boa ou não. Professor, mas essa coisa de clima da empresa não era de consultor? Sim.
O consultor vai trabalhar para melhorar o clima da empresa. Lembra que a gente falou disso? Mas ninguém está falando que o auditor está aí para melhorar o clima da empresa. Ele está, assim, sentindo o clima da empresa, sentindo segurança, insegurança. E aí ele já vai até procurar direcionar o planejamento dele para tentar ver por que está acontecendo esse clima. Ele não tem um trabalho de corrigir o clima, tornar o clima mais agradável. Tá? E aí, então, nessa conversa, já apresentar informações necessárias que ele vai precisar para realizar a auditoria. Né? É aquele caso onde, se tem um auditor interno, já começa a ver a interação entre eles. Tá certo? Então, informações sobre o funcionamento atual da empresa, como é que está a situação dos funcionários da empresa. Né? E aí ele coloca aqui, eu acho sempre muito otimista essa visão. Esse contato direto também deixa a relação entre os envolvidos mais harmoniosa. Não sei por quê. O fato de você conversar com as pessoas só significa que você vai tratar elas, mas se a coisa está errada, a coisa vai ficar muito tensa, essa relação não necessariamente vai ser harmoniosa. E nem é preocupação do auditor ter relação harmoniosa. Se o auditor ficar tendo preocupação de, será que o relacionamento é harmonioso? Que tipo de auditor é esse? Ele está para apontar erro, está para apontar problemas. Tá certo? Então, vai definir também os padrões dessa avaliação que vai ser feita, vai ter que deixar claro com as pessoas de RH que ele quer essas informações e o que vai ser avaliado. Né? Então, vai precisar, a auditoria de recursos humanos requer padrões para realizar uma auditagem de forma adequada dos sistemas de RH. Sim, nós falamos até de um pouco dos sistemas de TI de RH. Ou seja, o auditor vai ter que ter como acessar essas informações nos sistemas de RH. Sistemas até para sistemas de informação que a gente fala, né? Sistemas de TI mesmo. Tá certo? A ideia é ter padrões para identificar erros, fraudes, desvios. Gente, o que tem? É triste, mas erros de recolhimento são muito usuais, tá certo? Interpretação errada de legislação, até nesse sentido que a gente fala que a turma de RH tem que ser bastante atualizada, né? Fraudes tem de muito. E a empresa de um amigo meu, a gerente administrativa, fazia jogo com os vales refeições. Olha isso. Então ela demitia uma pessoa, mas deixava o benefício lá. E aí ela pegava esse benefício, ia num lugar lá e trocava por dinheiro. Imagina, uma pessoa, 15 anos de empresa, se sujar por uma coisa assim de valores relativamente bobos. Mas é isso, a pessoa, né, vai vendo isso. Desvios, claro, da mesma forma. E aí qual é a ideia do auditor? Propor ajustes e correções. Na verdade, esse meu amigo, ele tinha uma empresa pequena, uma empresa de uns, acho que tinha uns 50 funcionários, mas a administração era muito enxuta e ele trabalhava com confiança. Confiança é ótimo, claro que a gente tem que ter, mas quando que foi? Quando ele começou a fazer um trabalho de consultoria, na verdade ele começou a fazer um trabalho de auditoria mesmo, né? Para ver como é que estão as coisas e para ver se não dá para reduzir custos, se não dá para melhorar. E aí o cara chamou e falou, olha, tô vendo uma coisa estranha aqui e vou te falar. Com os benefícios, uma coisa que assim, quando que você vai ficar querendo imaginar que alguém vai fazer uma fraude, um desvio com benefícios para funcionário? Ele é muito mais voltado a fechamento de negócios como empresário, né? Mas é isso, gente. Para isso que tem auditoria. Numa empresa pequena. Imagina as empresas grandes. Tá? E aí, aí ele está reforçando, mas eu não vou falar isso de novo. Então, esses padrões são de quantidade, de qualidade, de tempo e de custo. Acabamos de falar, né? Na sessão passada. Na aula passada, aliás. Então, o trabalho de auditoria de recursos humanos normalmente segue um roteiro, e aí esse autor veríssimo, ele propõe algumas ideias de como que se começa. O planejamento de auditoria, ou seja, é definir claramente e deixar programados os objetivos que se busca alcançar. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, já diz Alice no País das Maravilhas. Planejamento da auditoria é para dizer quais são os objetivos do que está querendo se achar ali. É achar pelo em ovo? Tá. Acharemos pelo em ovo dessa forma, dessa forma, dessa forma. Estabelecer os recursos para poder fazer isso. Então, olha, nós usaremos
o auditor como figura de liderança e tais funcionários do auditor ou tais funcionários da empresa para acompanhar, né? E aí a ideia é identificar a situação da empresa e recursos humanos, de que forma vai ser feito. A análise de divergência, tá, tudo bem, então temos uma divergência, o que se esperava e a prática, o que realmente... Isso está sendo feito de que forma, tá? E aí, análise de conjuntura. Lembra que eu falei isso, né? Que a empresa não está sozinha no mundo. Então, todos estão de acordo com a conjuntura, com o que as empresas estão trabalhando na área ou não, tá certo? Então, vamos procurar identificar fatores que estão ocorrendo com possibilidade de refletir na administração de RH. O que está acontecendo, tá bom? Diagnóstico de operacionais. O que está, né, na operação de RH, como que ela está trabalhando, se isso está de acordo ou não, investigando as práticas e técnicas. Determinar uma posição ótima. Ótima não é excelente. Aliás, eu não gosto dessa expressão. Eu prefiro uma posição boa. O ótimo é inimigo do bom. Nós vamos tentar fazer o melhor possível com os recursos que a empresa tem. Tá certo? Então, quais são as diretrizes, o que vai estar tentando se fazer, né, para, com a área de RH, trazer um pouco de competitividade, melhorar a competitividade da empresa. Aliás, aqui é interessante que isso aqui é bem uma carinha de consultoria, tá? Mas é só simplesmente a empresa mostrando que se ela fizer das melhores formas, a partir do diagnóstico operacional, se ela fizer dessa forma, a empresa vai gastar menos e dessa forma vai estar usando os seus recursos de RH de uma maneira melhor para trazer competitividade para a empresa, por que não? Tá certo? Isso é interesse de todas as áreas da empresa, né? Então, essas seriam técnicas que são adaptadas a ele, coloca aqui, conforme a necessidade do auditor, em termos, né, conforme a necessidade do auditor, dentro das técnicas e das normas que são utilizadas no mercado. Não é assim da necessidade do auditor. Que estranha essa história. O que é isso? O auditor define quais são as necessidades? Não. Existem técnicas que são usadas para isso. Tá legal? Então a necessidade do checklist é clara nesse ponto, porque daí você vai estar acompanhando e controlando o que está sendo feito nesse trabalho. Tá? Já falamos disso, o processo de auditoria pode ser feito por um auditor interno, por um auditor externo, mas a ideia é que, independente se ele é interno ou externo, a auditoria de recursos humanos precisa de um profissional que saiba, que conheça RH. Não pode ser só um cara que fica olhando leis, regras, que conheça uma visão holística, que a gente fala, né? Que conheça de uma forma geral o RH, não simplesmente alguns pontos específicos. Por quê? Ele vai olhar desde a parte trabalhista, direitos e deveres do empregado e do empregador, né, até situações que podem gerar melhorias para a empresa. Então, o auditor de RH precisa de um baita de um conhecimento de toda a visão de RH, mas mais que isso, também a visão de contabilidade, porque ele vai ter que entender os recolhimentos, se estão sendo certos ou não, gestão, como que a empresa está fazendo sua gestão e o que pode ser feito para melhorar, direito trabalhista a gente estava falando. Então, é preciso ter um profissional atualizado e atento. Então, uma empresa que vai contratar um auditor externo, por exemplo, precisa ter muita cuidado na análise para não contratar gato por lebre. Tem gente que é boa de fala, mas tem que mostrar realmente se ele tem conhecimento, se está atualizado, referências, tá certo? É isso aí, gente. Então, além dessa visão ampla, é necessário que o auditor tenha senso analítico, ele consiga detectar nos dados que ele está vendo, né, as diferenças e ter um senso crítico. Ah, não, isso está normal. Porque também não adianta ficar procurando pelo em ovo, como eu gosto de falar, né? Tem que ver se isso tem cabimento dentro da empresa, se isso traz impacto. Não adianta ficar só mostrando, isso aqui, olha, deu uma diferença de 20 centavos no salário do funcionário. Se isso é em milhares de funcionários, pode ter uma consequência, mas será que é o caso aí? Tá certo? Então, realmente é uma atuação profissional que requer pessoas com um perfil muito, muito, muito adequado.
Tá certo? E aí ele está falando até que seria bom ter conhecimentos básicos de psicologia e bom relacionamento com o público. Claro, todo mundo era bom ter um pouco de psicologia e bom relacionamento. Se o auditor tiver, ótimo. Mas se ele fizer o trabalho direito dele, vai ser melhor ainda. Tá? A estrutura do processo de auditoria, né? Na verdade, aqui eu estou fazendo uma visão geral, que é aquele planejamento, né? Um levantamento prévio, definir o que vai ser o escopo do projeto. Lembra que eu falei que projeto tem que definir escopo? Sim, a auditoria é um projeto, então você vai fazer um detalhamento disso, né? E aí depois, programas de auditoria. O que você pretende auditar e como que você vai fazer a auditoria? Porque uma coisa é fazer auditoria de trabalhista, de registro de pessoal, e outra coisa é fazer auditoria de benefícios que um treinamento trouxe, ou dos custos que gastou em treinamento e o benefício que ele trouxe. São questões diferentes. Tá certo? Então, você vai fazer programas que são pontes entre os objetivos e a execução real, né? O programa tem que ser com referência a um material básico, você não pode simplesmente sair criando, né? Criatividade é bom, mas em auditoria não necessariamente, né? Aí depois você vai executar o trabalho que foi programado, então o levantamento prévio e o programa de auditoria, foi para quê? Para que você siga o trabalho para frente. Então você vai fazer as fases de execução do que você fez o levantamento prévio e a partir disso fez um programa do que ia ser feito. Então executa, aí você vai fazer o gerenciamento, por quê? Porque você vai precisar de gente, não é você e o auditor que vai fazer tudo, vai precisar de gente para fazer o levantamento. Então, vai acompanhar como que essas pessoas estão fazendo esse levantamento. E depois de tudo isso feito, e depois de fazer uma consolidação, a verificação desses dados, né, vai fazer a comunicação dos resultados, que se chama o relatório de auditoria, que deve ser comunicado, né, para tomada de decisão e tem o objetivo de quê? Cuidar de, se houver necessidade para mudança, faça, mas sempre buscando eficiência e eficácia. Buscar que se faça o certo da maneira e da melhor maneira, né? E se fazer o esperado da melhor maneira. Ser eficaz é fazer o que está sendo esperado, é o que está planejado. E ser eficiente é fazer isso da melhor maneira possível. Certo? E aí, pessoal, olha que bacana. Isso aqui, eu acho assim, dá uma visão geral sobre o modelo de checklist que vai se usar. Tá certo? Então, isso aqui eu recomendaria para todos vocês, isso é sério, tá? Manterem, isso aí tem no livro texto também de vocês, manterem essa informação, por quê? Porque lá na frente você vai estar envolvido num processo de auditoria e é bom ter essa visão do que é realmente investigado, por exemplo, isso aqui vocês veem que tem claramente a cara trabalhista, né? Mas um modelo de checklist, né, para trabalhista, mas aí que você pode estar colocando para a área de benefícios, para a área de treinamento, já entendendo como que funciona, qual é a ideia de uma auditoria, tá certo? Aí o relatório final, tá, é um momento onde o auditor tem que ser muito claro, né? E não basta falar, como eu disse, acho que isso está certo, acho que isso está errado. Não. Ele tem que apresentar resultados claros e, como eu disse, que não permitam trazer dúvidas, tá certo? Quanto mais clara a informação que ele trouxer, melhor, né? Então ele vai fazer o relatório final, onde ele vai demonstrar as correções que a empresa tem que fazer e por quê, né? E apresentando um parecer com a conclusão do trabalho. Olha, tal área está bem, tal área está mal. Ele vai ter que fazer a clareza de um relatório. E ele não é imenso não, viu? O relatório de auditoria tem que ser bastante objetivo, tá? Então, ele vai abordar lá os aspectos, no mínimo, né? Mas eu acho que aqui já está bastante interessante. O objetivo é a extensão do trabalho que foi feito, qual foi a metodologia adotada, e note bem, isso aqui ele está apresentando no relatório final, mas isso aqui ele já tinha que estar mostrando durante o decorrer do trabalho, para ver se a empresa aprovava, né? Mas objetivo e a extensão do que foi executado, a metodologia que foi adotada, os principais procedimentos aplicados para deixar o quê?
Claro que nada disso foi achismo. Tudo foi feito conforme procedimentos aplicados, né, com metodologia, com clareza. Eventuais limitações, que de repente algum problema, ó, não conseguimos acessar tal informação, ou não conseguimos ter essa informação de uma filial por algum outro problema. Descrição de fatos contratados. Então, o que acontece? Eu acho que aquilo não. Descreva com clareza os problemas que foram constatados, positivos ou negativos, não importa. Fatos são fatos. Já dizem que contra fatos não há argumentos. Não é bem assim, mas quanto mais claro o fato for colocado, menos argumentos as pessoas têm. E quais são as evidências encontradas? Olha, encontramos evidências claras de um desvio desse tipo. Né? Encontramos evidências claras que houve uma fraude aqui e a pessoa envolvida. O auditor não está aí para fazer amizade. Tá? O auditor está para apresentar claramente problemas para a empresa ir atrás e corrigir. Riscos associados aos fatos. Então, o que acontece? Uma pessoa que faz um desvio de recolhimento trabalhista. E o que acontece? Não só roubou dinheiro da empresa, como ainda a empresa está exposta a problemas de recolhimento de obrigações trabalhistas, de recolhimento de obrigações sociais, impostos, tá certo? Isso é um problema seríssimo para a empresa. Então, isso envolve riscos. E aí ele vai terminar esse relatório com as conclusões, os pontos que ele e as recomendações que ele apresenta, que ele sugere, mas não é no achismo de novo, recomendações resultantes dos fatos que ele achou, tá certo? Então, esse é um relatório final de auditoria, assim, uma visão, ele fala no mínimo, mas assim, se apresentar um bom trabalho com todos esses pontos, já valeu a pena, tá certo? Se for uma auditoria interna, também tem que ser documentada. Não vai apresentar talvez um relatório desse mesmo tipo, mas ela tem que ir armazenando e se documentando com todas as questões de informações para poder ter comparações a posteriori, né? Comparar com tempos passados, né? Então, de novo, mesmo sendo interno, apresentar informações e provas obtidas da auditoria para propor ajustes. De repente, até essa função de auditoria interna pode ser, a partir do trabalho do auditor externo, um auditor interno fica para evoluir esse trabalho e trazer resultados para a empresa. Tá certo? E aí, então, a função da auditoria interna é analisar essas informações apresentadas e constatar essas irregularidades, tanto quanto o externo. Mas, como o auditor externo ele encerra seu trabalho naquele momento que entrega o seu relatório, o auditor interno não, ele vai fazendo essa análise das informações e vai continuando no decorrer do tempo, vendo se está evoluindo e se está sendo corrigido esses pontos, tá certo? Muito bem, pessoal. Eu acho que, assim, nessa sessão 2 a gente viu muito mais a fundo o trabalho de um auditor. E, assim, vocês viram que a coisa não é brincadeira, a coisa é pesada, a coisa é delicada e o resultado que se espera não é fácil, tá certo? Quem gostar dessa área, tiro o meu chapéu, porque é uma área que a pessoa tem que se informar, tem que se dedicar, e vocês viram o nível de exigência que se tem de um auditor. Muito obrigado, vocês desculpem, mas assim, o problema foi mundial da Microsoft com relação ao Teams, não é uma questão da empresa Croton ou Anguera ou da unidade Vila Mariana, não é, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e segunda-feira que vem, meia-noite e um, a prova vai estar disponibilizada e vai estar disponibilizada até a meia-noite da terça-feira. Tá certo? Aonde vai estar disponibilizada? No AVA, na última aula, na sessão 2, aula 4, vai estar escrito lá, avaliação B1. E aí vocês vão entrar e vão ter acesso a ela. Tá certo? Muito obrigado, boa sorte e qualquer dúvida no decorrer antes da prova aí que vocês quiserem tirar, por favor, sempre contem comigo. Muito obrigado, gente.